Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Que maravilha saber que esta canção também tantas vezes canta o nosso dia, né? Entoa o nosso dia. Quantas vezes precisamos dizer, Jesus, eu confio em vós. Diante das tribulações temos o consolo de dizer, Jesus, eu confio em vós. Gente, eu sou a irmã Edviges Maria, estou aqui com vocês hoje mais uma tarde, com muita alegria, fazendo parte desse exército maravilhoso, que é uma família que Deus vai constituindo, formando e fazendo crescer cada vez mais, unidos pelo seu preciosíssimo sangue. Então, quero acolher você que está aqui conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido na sua casa, aqui. O centro de tudo é Jesus. Jesus é o centro para onde nós nos dirigimos, para quem nos dirigimos. O nosso Deus, o nosso amor. E, claro, confiando sempre cada vez mais no seu poder, que é o próprio amor. Vamos lá, nós estamos no parágrafo 74 de Santa Faustina, do Diário de Santa Faustina. E nós lemos ontem um pedacinho, apenas o início dele, e eu vou dar continuidade explicando para você algumas coisas, tá bom? Mas eu vou reler para contextualizar onde nós estamos. Parágrafo 74. Em determinado momento, quando uma força começou a me impelir para que me esforçasse, a fim de conseguir a festa da misericórdia, e para que aquela imagem fosse pintada, não conseguia encontrar a paz. Alguma coisa atravessava o meu ser, mas dominava-me um certo receio de ser vítima de uma ilusão. Porém, essas incertezas provinham sempre do exterior, pois no fundo do coração sentia que era o Senhor que invadia a minha alma. Até aqui nós vimos ontem, agora continuando. O padre com quem então me confessava, disse-me que de fato existem ilusões, mas parecia-me que esse sacerdote tinha medo de me ouvir em confissão. Isso era para mim um tormento. Quanto mais percebia que não tinha muita ajuda da parte dos homens, tanto mais recorria a Jesus, o melhor mestre. Em determinado momento, quando me assaltou esta dúvida, se a voz que falava comigo vinha do Senhor, naquele mesmo momento, me dirigi ao Senhor por meio de palavras interiores, sem pronunciá-las. Logo, uma força tomou conta da minha alma e eu disse, se vós sois realmente o meu Deus, que comigo permaneceis e falais, peço-vos, Senhor, que essa educanda vá confessar-se ainda hoje, e esse sinal me fortalecerá. Nesse preciso momento, essa moça pediu para se confessar. Antes de explicar esse parágrafo, hoje eu quero fazer diferente, eu quero rezar com você, eu quero chamar a irmã Maria Gorete aqui por caridade. Vamos rezar. Eu quero muito que você abra o coração para ouvir, no fundo do coração, o que Jesus tem para te falar nesta tarde. Quero rezar com você com a canção do nome de Jesus, o nome mais doce. Por isso, onde você estiver agora, já é momento de oração, já é momento de se recolher, de recolher o coração no coração de Jesus. Maria Gorete, vem cá e pedir que o nome de Jesus, que é o nome mais doce, coloca a câmera na imagem de Santa Faustina, irmã, por caridade. E com ela, você vai rezar, cantar o nome mais doce. Vai olhando para Santa Faustina e com essa canção prepara o teu coração. Queria ter os lábios banhados pelo ouro mais fino. Queria ter os lábios banhados pelo ouro mais fino, para poder chamar o
o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais suave, o nome mais ardente, o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais suave, o nome mais ardente, Jesus, 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 Jesus. Queria ter os lábios banhados pelo ouro mais fino. Queria ter os lábios banhados pelo ouro mais fino, para poder chamar o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais suave, o nome mais ardente, o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais suave, o nome mais ardente, Jesus, 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 Jesus. Esse exercício de rezar primeiro chamar o nome de Jesus, é para imitarmos o que Santa Faustina fez. Ela diz no parágrafo que quanto menos recebia a ajuda dos homens, das pessoas, mais recorria a Jesus. Como é que tem sido o seu recorrer a Jesus? Como que tem sido a sua ida, a sua busca do Senhor? Quando você não encontra apoio fora, quando você não encontra ajuda fora, como que tem sido a tua busca do Senhor? Ou Jesus tem ficado lá para o fim, né? Jesus tem ficado para a última opção. Jesus não é uma opção entre outras na nossa vida. Jesus é o caminho. Ele mesmo diz isso, ele é o caminho. Se nós andamos por este caminho e indo para este caminho, nós não erramos, nós aprendemos a escolher bem. E Santa Faustina, no meio desse tormento todo, pedia um sinal. Pedia um sinal ao Senhor. Senhor, se for realmente da tua vontade, se vós sois realmente o meu Deus, que comigo permaneceis e falais. Ela não queria que fosse uma ilusão. Você lembra, parágrafos antes, também Santa Faustina expõe esse medo, esse receio de ser uma ilusão, porque ela não quer ceder a nada que não seja da vontade de Deus. Então, qualquer diretor espiritual dela confessou à madre que dissesse para ela que poderia ser ilusão, ela já acolhia como uma possibilidade, né? Não confiava somente em si, não confiava somente... não recorria somente àquilo que ela via, né? As visões, a vida mística que ela tinha com Jesus. Então, Santa Faustina pede um sinal ao Senhor e diz assim, que essa educanda vá confessar-se ainda hoje e esse sinal me fortalecerá. A congregação de Santa Faustina, elas atendiam determinadas moças e algumas mulheres. Vou ler aqui para você a nota. Porque a nota 92, que está lá no parágrafo bem pequenininho, o número explica isso. Não se sabe dizer quem é essa moça. Por que Santa Faustina pediu esse sinal? Porque essas meninas, elas eram difíceis. Quando se fala educandas de um convento, parece só meninas boazinhas, não é? Que queriam também ser religiosas, que queriam também entrar no convento. Não, essas moças, olha,
Não foi possível estabelecer de que educanda se tratava. Nos institutos dirigidos pela congregação, a congregação de Santa Faustina, e destinadas às moças e mulheres difíceis, moralmente decaídas e desencaminhadas, havia muitas vezes pessoas revoltadas, com atitudes hostis para com a religião e os santos sacramentos. Era necessário, às vezes, muito tempo e uma especial graça de Deus para compreenderem as necessidades das suas almas. Então, a maioria das vezes, essas moças e essas mulheres, né, que eram educandas ali, que eram novamente educadas pelas irmãs, na maioria das vezes eram pessoas revoltadas e revoltadas com Deus, revoltadas com a religião, com atitudes hostis. O que é atitude hostil? É de, às vezes, criticar, a atividade de julgar, a atitude de julgar, a atitude de recriminar, né? A atitude de ficar sempre zombando daquilo que é religião. Então eram pessoas assim, por isso que Santa Faustina pediu um sinal. Porque era muito difícil elas buscarem os sacramentos. Era muito difícil buscar uma vida de santidade. Eram pessoas difíceis realmente, levavam tempo, como diz a nota, até que as irmãs entendessem a necessidade da alma delas, para poder começar a conduzi-las. De tão difíceis que eram. Então, a educanda vai se confessar. Ela vai se confessar. E por isso ela sabe que é Deus que está movendo. O mesmo Deus que moveu aquela moça é o Deus que está falando com ela interiormente. Só que Santa Faustina, ela reza aqui sem pronunciar as palavras. Ela reza com o coração. Esses dias atrás, não lembro quando foi, nós fizemos este exercício. Não foi aqui. Foi na missão em Natal. Foi na missão em Natal que estava no final de semana passado. E eu pedi, né, que as pessoas, enquanto as irmãs do ministério cantassem, eles não cantassem com os lábios, mas tentassem cantar, né, com o desejo, com o coração, mas não pronunciando, não saindo das palavras, né, tentando ensiná-los ali a rezar com o coração. As palavras, elas são importantes e nos ajudam, e nós temos que prestar atenção em cada palavra que nós rezamos. Mas principalmente ao movimento do coração. Nossa, isso falamos demais na hora da misericórdia, né? Presta atenção no mover do coração. Mova o coração, deixa os sentimentos virem, deixa o coração aflorar, né? Então, por quê? Porque é exatamente aí, no nosso interior, e aí Santa Faustina rezava assim, e no nosso interior, que nós devemos rezar. Então, Santa Faustina, por ter rezado interiormente, e o mesmo Deus que falava com ela, movia esse interior, foi o mesmo que moveu a educanda a se confessar, a buscar os sacramentos. Algo humanamente muito difícil, quase que impossível, devido às condições de educação mesmo, de comportamento daquelas meninas. E, então, Santa Faustina entende que Jesus está dando para ela a confirmação, né? A confirmação de que é Ele sim que fala com ela, de que é Ele sim que a instrui, de que é Ele que vai encaminhando todas as coisas. E que quando a obra de Deus, os obstáculos, eles aparecem. Eles aparecem. Olha, nós precisamos ter um discernimento muito grande. Aqui, às vezes, a gente até brinca, né? As irmãs, assim, a gente tem que recorrer ao santo Didi, né? Que é o santo discernimento. Pedir ao santo discernimento para decidir as coisas, porque o inimigo, ele confunde. Ele confunde muitas vezes, né? Aquilo que tem aparência de coisa boa e faz você achar que é santo. Né? Ou que é o caminho mais adequado em determinadas situações que você precisa decidir. Então, pedir o santo discernimento ao Senhor para saber olhar cada situação e saber distinguir quais delas são vontade de Deus. Por isso que o exercício de rezar todo dia, de se dirigir a Deus todo dia, de conversar com Deus, de se familiarizar com Deus, por isso que isso todo dia a gente fala isso para vocês. Porque todos os dias nós precisamos dele, todos os dias nós precisamos decidir. No dia inteiro, quantas escolhas e decisões nós não tomamos? São muitas, muitas decisões. Muitas escolhas, muitas delas que se exteriorizam, se concretizam, outras dentro do coração. Então, para que nenhuma dessa decisão leve para longe do Senhor, é preciso estarmos aprendendo a decidir à luz dele. Agora, nós vamos receber ele, né, o nosso Deus sacramentado, o nosso Deus amado, Jesus, na Eucaristia, para amá-lo, para adorá-lo. Esses dias são dias de você mergulhar realmente, profundamente,
na espiritualidade da misericórdia de Deus, de Santa Faustina. Mergulhar, se aperfeiçoar nesse mergulho que é confiar. Então, eu convido você agora com o coração, a rezar e cantar para recebermos Jesus. Jesus, eu confio em vós.